Olá, inabalável. Bem-vindo ao canal Caminho Estoico. Introdução. Quando tudo parece desmoronar e o chão foge dos pés, algo dentro de você desperta. Existe uma força silenciosa que só aparece nos momentos mais difíceis. É nas dores mais profundas que você encontra as respostas mais poderosas. Cada queda traz uma chance de reconstrução. Cada desafio revela uma parte esquecida do seu potencial. Este conteúdo é um convite poderoso para transformar as feridas em fundações, os golpes em crescimento e o caos em direção. A dor tem uma voz. E ela sussurra segredos que só quem escuta com coragem consegue entender. Quando você aprende a acolher a dor, sem rejeitá-la, descobre que ela não veio para destruir, mas para moldar. A adversidade não te afasta da sua essência, ela te empurra para dentro, onde mora sua grandeza. Você vai perceber que é possível encontrar equilíbrio mesmo em meio ao caos, manter a firmeza quando tudo desaba e usar o sofrimento como mapa. Está tudo aí dentro de você. O que muda a sua vida não são os eventos, mas a forma como você escolhe responder. Respire fundo. Prepare-se. A jornada que começa agora vai mostrar que o seu gênio desperta quando o mundo exige sua maior força. Gostou da introdução? Então já deixa o like, compartilha com alguém que precisa dessa força e, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal Caminho Estoico. Conta nos comentários qual dor te ensinou mais na vida e o que você aprendeu com ela. Respira fundo, porque o vídeo começa agora. O que está sob o seu controle? Epicteto dizia que liberdade verdadeira começa quando você entende o que pode controlar e o que não pode. Essa é uma das lições mais poderosas que precisamos compreender. Você não controla o que as pessoas dizem, o trânsito na segunda-feira ou o tempo lá fora. Mas você controla seus pensamentos, sua atitude e a resposta que você dá aos eventos da vida. Quando foca no que está dentro do seu domínio, a paz aparece. Vamos aqui ajudar você a desenvolver o assunto com toda a clareza. Você vai aprender a soltar o que não depende de você e a se fortalecer no que pode ser feito com consciência. Isso é prática, não teoria. É sobre parar de sofrer por expectativas e focar no presente, onde seu poder vive. O que muda sua vida não é o que acontece, mas a lente que você escolhe usar. Quando essa chave vira, tudo muda. Epicteto, um escravo nascido na Frígia, atual Turquia, transformou a dor em sabedoria e se tornou uma das vozes mais marcantes da filosofia estoica. Imagine viver com os pés acorrentados, sendo tratado como objeto, e mesmo assim encontrar liberdade interior. Foi exatamente isso que ele fez. Epicteto perdeu o movimento de uma perna por causa dos abusos que sofria, mas nunca perdeu sua dignidade. Ele entendeu cedo que não podia mudar o que lhe acontecia, mas podia escolher como reagir. E essa escolha fez dele gigante. Quantas vezes você enfrenta situações injustas, um chefe difícil, uma decepção amorosa, ou um problema familiar que parece sem solução? Epicteto viveu algo muito pior e mesmo assim ensinava que a mente é o último refúgio. Se ela estiver firme, nada do lado de fora te derruba. Quando algo te irritar, dê uma pausa. Respire fundo e pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, simplesmente solte. Foi assim que Epicteto viveu e dessa forma encontrou liberdade. Agora é a sua vez de praticar essa sabedoria no dia a dia. Escolha sempre o que te fortalece, porque essa escolha vai te tornar invencível. Quantas vezes você já se sentiu deslocado, como se o mundo não tivesse um lugar para você? A grandeza nasce quando você age com propósito, mesmo em meio ao caos. Use o que te machucou como alicerce para construir a sua melhor versão. Ao entender o que está sob seu controle, você se torna mais leve e centrado. Essa base sólida permite enfrentar o mundo com confiança. Agora que a mente está mais clara, é hora de olhar para algo que toca mais fundo: a dor. E como ela pode se transformar em caminho. A dor que ensina. Todo mundo sofre. Mas nem todo mundo aprende com isso. O sofrimento pode ser prisão ou escola. A diferença está na forma como você o interpreta. Sêneca, filósofo estoico e conselheiro do imperador Nero, dizia que o homem forte é aquele que transforma as feridas em cicatrizes que ensinam. Aqui você vai além da dor. Vai ver como usar a dor para crescer, amadurecer e se fortalecer. A proposta é clara: sentir não é fraqueza, negar é. Quando você acolhe sua dor e a observa com coragem,
ela revela o que precisa ser mudado, abandonado ou enfrentado. Você vai aprender a usar o sofrimento como mapa. Toda dificuldade carrega instruções valiosas, basta saber escutar. A dor, quando aceita, se transforma em direção. Agora imagine um homem poderoso, rico, conselheiro de imperadores, que mesmo cercado de luxo compreendeu que a verdadeira força nasce do que está dentro. Sêneca, nascido em Córdoba, na antiga Espanha, atual Espanha, foi um dos maiores nomes da filosofia estoica e conselheiro do imperador Nero. Sua vida parecia perfeita, até que perdeu tudo. Foi exilado injustamente, viu a morte de entes queridos e enfrentou a condenação à própria morte. Ainda assim, manteve a mente firme. Ele escolheu aceitar a dor com sabedoria e transformar o sofrimento em aprendizado. Quantas vezes você já se sentiu traído pela vida, como se tudo tivesse desabado de uma hora para outra? Sêneca viveu isso e respondeu com reflexão e serenidade. Em vez de se revoltar, escreveu cartas que até hoje ajudam pessoas no mundo inteiro a atravessar crises. Imagine perder tudo e, mesmo assim, oferecer palavras de esperança. Essa é a força que você carrega também. Use os momentos difíceis como mestres e escolha crescer. A dor te visita, mas é você quem decide o que fazer com ela. A dor, embora desconfortável, é uma das maiores fontes de clareza que existem. Ela não chega à toa. Sempre que algo dói, existe ali uma mensagem. Sêneca acreditava que o sofrimento revela aquilo que está desalinhado com a nossa essência. É como uma sirene emocional, chamando a atenção para o que precisa ser olhado. Negar a dor é como ignorar o alarme de incêndio, o problema continua e pode crescer. Quando você para e escuta o que a dor está dizendo, descobre o que precisa ser deixado, o que deve ser enfrentado, o que precisa mudar. A vida usa a dor como ferramenta de crescimento. Ela ensina mais que qualquer livro. Mas só aprende quem se permite sentir, refletir e transformar. Fugir do sofrimento pode parecer mais fácil, mas encará-lo traz força real. Toda dor tem um propósito, e todo propósito revela poder. Ao aceitar que a dor também ensina, você se torna mais inteiro. Ela não te quebra, te molda. Agora que sua visão mudou, está pronto para enfrentar o mundo com mais equilíbrio. E quando tudo parecer desabar, como manter a calma? Serenidade em meio ao caos. Marco Aurélio foi imperador de Roma, guerreiro, filósofo e pai. Viveu sob constante tensão, mas cultivava uma mente firme como rocha. Sua maior lição ecoa até hoje: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso, e encontrará força. A serenidade em meio ao caos nasce exatamente dessa compreensão. É possível manter a tranquilidade mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. A calma verdadeira não depende do silêncio ao redor, mas da clareza dentro de você. Práticas simples como refletir sobre a impermanência, silenciar antes de reagir e lembrar o que realmente importa tornam-se chaves para essa estabilidade. Você descobre que pode ser calmo mesmo no meio da confusão, porque sua paz não vem do mundo, vem da decisão consciente de permanecer presente, inteiro e firme. Marco Aurélio anotava seus pensamentos enquanto travava guerras e lidava com tragédias pessoais. Mesmo diante da dor, ele buscava não perder a razão. Sua serenidade não era ausência de conflito, mas resultado de prática diária. Essa prática era olhar para dentro. Era lembrar que tudo passa. Era entender que a mente pode ser treinada. É importante compreender que a paz não nasce da ausência de problemas, mas da habilidade de não se deixar dominar por eles. Quando o caos aparece, a mente treinada observa, respira e escolhe a resposta. A serenidade floresce quando você entende que não precisa reagir a tudo, que pode simplesmente respirar fundo, silenciar por dentro e encontrar força na espera. Decidir ter calma é uma escolha poderosa que evita arrependimentos e fortalece a alma. Em meio ao barulho existe um ponto silencioso. E esse ponto é você. A sabedoria oferece práticas simples, como refletir sobre a impermanência, silenciar antes de reagir e lembrar o que realmente importa. Aqui, você descobre que pode ser calmo mesmo em meio à confusão, porque sua calma não vem do mundo, vem da escolha de permanecer presente, inteiro e firme. Em tempos de caos, sereno é quem domina a própria mente. Quando tudo se agita, quem se mantém firme é quem brilha.
Agora que você aprendeu a se manter calmo mesmo na tempestade, está pronto para um novo nível: agir com sabedoria quando o mundo se voltar contra você. Integridade sob pressão. Todos passamos por momentos em que o mundo parece girar ao contrário. Injustiças, traições, perdas e críticas que ferem. Manter a integridade quando tudo está em harmonia é simples, mas o verdadeiro desafio surge quando você é pressionado, mal interpretado ou julgado injustamente. É nesse instante que o caráter real aparece. Você não é o que dizem, nem o que fazem com você. Você é aquilo que decide ser, mesmo quando tudo à volta tenta te desviar. A transformação começa quando você entende que o comportamento dos outros não precisa definir o seu. Integridade é um compromisso silencioso com os seus valores mais profundos, não uma resposta ao ambiente. Sustentar esse compromisso em meio ao caos é prova de grandeza. É desse modo que a crítica perde o impacto, enquanto suas convicções permanecem firmes, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A integridade é testada nos momentos em que você é empurrado ao limite. Quando tudo parece se voltar contra sua vontade, quando palavras machucam, quando decisões alheias afetam o que você construiu, a vontade de revidar, fugir ou se calar pode parecer irresistível. Mas é exatamente nesse tipo de pressão que o estoicismo entra como escudo. Marco Aurélio enfrentava constantes traições políticas, perdas familiares e doenças, e mesmo assim escreveu: seja como a rocha que as ondas batem, mas ela permanece firme. O mundo pode se agitar, mas você não precisa se perder. O que te define não são os ataques, e sim a resposta. Manter a integridade não é sobre fingir que nada afeta, mas escolher agir de forma alinhada aos seus princípios mesmo quando tudo dói. A firmeza não está em endurecer, mas em não trair a si mesmo. Quando você se mantém fiel ao que acredita, mesmo em meio ao furacão, surge uma força que ninguém tira. Martin Luther King Jr., pastor e ativista nos Estados Unidos, tornou-se símbolo da luta pelos direitos civis ao enfrentar um dos maiores dilemas morais da humanidade: revidar com ódio ou persistir com amor. Em meio à segregação, ameaças e prisões, escolheu permanecer fiel aos seus valores mais profundos. Mesmo quando sua casa foi atacada e sua família viveu sob constante risco, manteve a integridade como farol. King não lutava apenas por justiça social, mas por algo ainda mais raro: a coerência entre o que dizia e o que fazia. Em vez de se deixar levar pela raiva ou pelo desespero, transformou cada injustiça em ensino, cada ataque em mensagem de paz. Ele é exemplo de alguém que enfrentou portas fechadas, olhares tortos e palavras duras, mas escolheu responder com firmeza e compaixão. Sua integridade não cedeu ao caos, brilhou no meio dele. Esse mesmo brilho pode ser visto na trajetória do apóstolo Paulo, que, em outra época e contexto, enfrentou provações semelhantes com a mesma firmeza de espírito. Assim como os grandes nomes do estoicismo viveram com firmeza interior diante da dor, também figuras como Paulo revelaram, em suas histórias, a força serena que nasce da integridade, da entrega e da clareza sobre o que realmente importa. Paulo viveu sob intensa pressão. Foi perseguido, açoitado, preso injustamente e rejeitado por muitos. Ainda assim, não abriu mão de sua missão nem de sua essência. Em meio a naufrágios, traições e abandono, escolheu amar, servir e ensinar. Suas cartas, muitas vezes escritas no cárcere, são provas de uma fé que não vacila. Paulo não revidou o mal com o mal, ele transformou o sofrimento em mensagem, dor em propósito. Sua integridade não foi circunstancial, mas firme como rocha. Manteve-se fiel até o fim, entregando a própria vida por aquilo em que acreditava. Ele é exemplo de alguém que manteve o coração inteiro mesmo quando o mundo ao redor desmoronava. Ser íntegro quando tudo é favorável é comum. Difícil é manter essa postura quando o mundo te empurra para fora do eixo. Mas é aí que você brilha. Agora que você aprendeu a resistir com honra, chegou o momento de aprender a converter os ataques e obstáculos em força interior. Transformando o ataque em força. Ataques fazem parte da vida. Vão criticar, duvidar, ridicularizar. Mas é a sua resposta que define o tamanho da sua força. As ofensas só machucam quando você as acolhe. Quando você escolhe não carregar o peso do ataque, algo muda por dentro. Você transforma o golpe em lição, o veneno em antídoto. A provocação vira treino. A crítica, um filtro para o que realmente importa. A injustiça, um empurrão para a sua evolução.
É assim que você aprende a usar a força do impacto para se enraizar ainda mais, como o bambu que se curva, mas permanece inteiro. Marco Aurélio dizia: quando você se levanta após ser derrubado, você está mais forte do que antes da queda. A dor não precisa ser um fim, ela pode ser o início. Um sinal claro de que há algo em você pronto para florescer. Quando você reage com clareza e presença, o jogo vira. Você surpreende, cresce e se torna inabalável. Cada ataque é uma chance disfarçada. E você pode escolher sair dele maior do que entrou. Ser atacado dói. Seja por palavras duras, maldosas, injustiças ou por julgamentos, o impacto chega direto. Mas existe uma escolha que muda tudo. Em vez de desmoronar, você pode usar o impacto como ponto de apoio. Quando a agressão vinda de fora é observada com clareza, ela se transforma em uma chance de crescer por dentro. Marco Aurélio dizia que ninguém consegue te ferir sem que você permita. Não se trata de endurecer o coração, mas de reconhecer a liberdade que existe na sua resposta. Quando alguém tenta te provocar, é você quem escolhe se guarda aquilo ou se responde com dignidade. A raiva que vem do outro não precisa se tornar sua. A crítica lançada não precisa decidir como você se enxerga. Algumas pessoas enxergam no ataque no espelho. Não para refletir o agressor, mas para se conhecer melhor. É no meio da tensão que você percebe o quanto se fortaleceu. E quando sua reação não segue o roteiro que esperavam, algo muda. O ataque perde o poder. O que fica é um treino constante de paciência, de firmeza e de consciência. E nesse caminho, vence quem aprende a cuidar de si sem se perder. Agora imagine ser julgada por milhões, dia após dia, por cada escolha, cada gesto, cada palavra. Taylor Swift, dos Estados Unidos, cantora e compositora, transformou uma sequência de humilhações públicas em combustível para sua própria evolução. Quando teve seu discurso interrompido no palco por outro artista, o mundo inteiro viu. A partir dali, enfrentou ataques, perseguições, campanhas de ódio e rejeições em massa. Muitos esperavam seu colapso. Ela preferiu reconstruir sua história. Criou álbuns, reinventou sua carreira, lançou músicas como Shake It Off e Demon, onde transformou dor em arte e ataques em consciência. Taylor entendeu que o controle está na resposta, não na crítica. Assim como você, ela teve de lidar com julgamentos injustos e vozes externas tentando definir seu valor. E como dizia Sêneca, quem domina a si mesmo é invencível. Você também pode se fortalecer onde te atacaram. Use as feridas como fundação para sua própria fortaleza. Levante-se com coragem. Renasça com brilho próprio. Escolha brilhar, mesmo quando esperam que você apague. Transformar ataque em força exige treino, mas muda tudo. O mundo continua sendo o mesmo, mas você não. Agora que já aprendeu a se erguer mesmo quando te derrubam, chegou o momento de entender como manter a direção mesmo quando perde o controle dos fatos. Aceitar o incontrolável com grandeza. Existe uma diferença profunda entre desistir e aceitar. Aceitar o que não se pode controlar não revela fraqueza, mas sabedoria. A grandeza está em agir com firmeza onde ainda há espaço para mudança e acolher com serenidade tudo aquilo que escapa das mãos. A vida segue por caminhos que muitas vezes surpreendem. E quem resiste ao que acontece sofre duas vezes, primeiro pelo fato em si e depois pela insistência em lutar contra ele. Aceitar pode ser uma chave poderosa. É libertador entender que parar de gastar energia com o que não depende de você é um ato de força, não de rendição. Essa escolha muda tudo. Ao invés de tentar controlar o mundo, você aprende a alinhar sua vontade com a realidade e encontra equilíbrio até mesmo nas perdas. Como dizia Epicteto, não busque que as coisas aconteçam como você quer. Busque querer as coisas como elas acontecem e você encontrará paz. Essa visão transforma. Mostra que a paz não está em comandar o universo, mas em caminhar lado a lado com ele. Aceitar também não é se conformar. É olhar para a realidade com maturidade e agir a partir dela. Quando algo escapa do controle, uma perda, um contratempo ou uma frustração é natural sentir. Mas o que vem depois é sempre uma escolha. Você pode resistir e se esgotar ou acolher e crescer. Quem aceita de verdade não ignora a dor, mas não se deixa consumir por ela. Escolhe direcionar sua energia para o que é possível. É uma atitude de coragem. Requer abrir mão do desejo de controle e colaborar com a vida, tal como ela é.
Cada vez que você aceita, renova sua força. Essa força pode ser usada para construir, transformar, fazer diferença onde há espaço para agir. A aceitação abre espaço interno. Tira o peso da luta contra o impossível e traz presença, clareza e propósito. Onde antes havia conflito, agora há uma mente pronta para viver com verdade. Às vezes, a grandeza aparece quando você decide parar. O mundo inteiro assistia, mas ela escutou a própria alma e desafiou a expectativa de milhões só para ser fiel a si mesmo, porque nem sempre vencer é subir no pódio. Simone Biles, ginasta dos Estados Unidos, considerada uma das maiores atletas da história. Durante as Olimpíadas de Tóquio, no auge de sua carreira, ela fez algo surpreendente: escolheu parar. Sentindo um bloqueio mental que poderia comprometer sua segurança, ela se retirou de diversas provas e colocou sua saúde emocional acima das expectativas do mundo. Em vez de seguir a pressão, Simone aceitou o incontrolável. Mostrou que não é fraqueza mudar de rota quando o corpo e a mente pedem cuidado. Todos já viveram momentos assim: um colapso emocional no trabalho, uma ansiedade incontrolável numa escolha importante, uma sensação de sufoco que insiste em voltar. Simone ensinou que, nessas horas, acolher a si mesmo é sinal de força. Ela voltou mais inteira, mais sábia, e ainda conquistou medalha de bronze na trave. Sua atitude inspirou milhões a olhar com mais respeito para suas próprias dores. Quando você aceita o que sente e age com verdade, renasce mais forte. Aprenda com Simone, ouça sua mente, respeite seus limites e continue seu caminho com coragem. Aceitar o que não se pode mudar é uma das formas mais puras de força. Quando você aprende isso, deixa de nadar contra a corrente e começa a fluir com a vida. E quando tudo parece se alinhar dentro de você, um novo nível se revela. Está pronto para descobrir como a calma se torna ação estratégica? A força da resposta lenta. Responder com calma é um gesto de quem encontrou poder dentro de si. Em um mundo onde todos parecem correr para reagir, quem escolhe refletir antes de agir demonstra força verdadeira. Existe um espaço sagrado entre aquilo que nos atinge e a atitude que escolhemos tomar. É nesse espaço que nasce a liberdade. A resposta lenta não é fruto da hesitação, mas da consciência. É a escolha de quem deseja acertar, não ferir. Quando você silencia por um instante, quando respira fundo antes de dizer algo, está criando um tempo precioso entre a emoção e a ação. Esse tempo evita feridas, aproxima corações e revela maturidade. É um gesto de humildade, porque ouvir com atenção e responder com sabedoria exige mais grandeza do que rebater no calor do momento. Como dizia Epicteto, é impossível aprender aquilo que se acredita já saber. Esperar antes de falar é reconhecer que sempre há algo novo a entender. No cotidiano, em situações que provocam, como uma crítica injusta ou uma palavra ríspida, a vontade de reagir vem rápido. Mas há outro caminho. Quando você se permite pausar, algo muda por dentro. A mente se organiza, o corpo relaxa e a verdade surge mais nítida. Não é sobre calar por medo, é sobre escolher com lucidez. Ao agir assim, você protege a sua paz e mostra que não se entrega ao controle do outro. Essa resposta consciente é como uma muralha invisível. Ela não te afasta das pessoas, mas te protege do descontrole. É ali que mora o seu eu mais verdadeiro. O que não precisa provar nada, apenas viver em paz. Quem aprende a reagir com calma evita conflitos desnecessários, corrige menos e constrói mais. Ser rápido para perceber e sábio para agir é uma prática diária, um treino que transforma tudo à sua volta. Se inspire na história de Shaitan, um astro do beisebol do Japão que, mesmo diante de uma das maiores perdas em sua carreira, escolheu a resposta mais difícil e poderosa: o silêncio consciente. Ao sofrer uma lesão grave no cotovelo, no auge de sua performance como arremessador, muitos esperavam vê-lo sucumbir ao desespero ou à revolta. Mas Shea optou pela calma, pela reconstrução silenciosa que só os grandes conhecem. Enquanto manchetes exploravam a tragédia esportiva, ele se retirou dos holofotes e mergulhou em treinamentos discretos, reorganizando a mente, fortalecendo o corpo e voltando aos gramados como um dos raros atletas da história a dominar com excelência as funções de rebatedor e arremessador ao mesmo tempo. Essa força serena não pertence apenas aos ídolos. Ela também se manifesta quando você escolhe não reagir na pressa, quando respira fundo diante de críticas, dúvidas ou provocações. Pense naquele momento em que alguém desafiou sua capacidade.
Talvez a vontade tenha sido responder de imediato. Mas quando você escolhe observar, refletir e agir com clareza, algo dentro de você se alinha. Você ganha domínio sobre o tempo. E quem domina o tempo, domina o próprio destino. Permita que suas atitudes falem mais alto do que palavras. Inspire-se em cheio. Seja firme, seja sereno. Respire, escolha com sabedoria e descubra o poder da resposta que constrói. Responder com calma é um ato de força. Quem fala com consciência constrói respeito e estabilidade. Agora que você compreendeu o poder da resposta lenta, é hora de aprender como a calma também se torna uma arma para transformar conflitos em acordos e tensão em conexão. Calma em meio aos conflitos. Conflitos fazem parte da existência. Seja dentro de casa, no ambiente de trabalho ou entre pessoas desconhecidas, cedo ou tarde os atritos aparecem. Mas há um tipo de conhecimento silencioso que transforma esses momentos em oportunidades de crescimento. A forma como você reage diz mais sobre você do que qualquer palavra dita. É nesse espaço entre a provocação e a resposta que nasce a verdadeira força. Responder com serenidade em meio ao caos é como lançar uma âncora no mar revolto. Você não nega o que está acontecendo, mas também não se perde na correnteza. Quando alguém grita, e você escolhe escutar em silêncio, algo poderoso acontece. A tensão se desfaz. O diálogo encontra espaço. A calma nesse contexto não é fraqueza. É presença. É maturidade emocional. É coragem para não repetir o ciclo de gritos e mágoas. A paz começa quando alguém se recusa a alimentar a tempestade. E esse alguém pode ser você. Toda tensão carrega um pedido oculto: escuta. Mas muitos preferem vencer a entender. É fácil se deixar levar, levantar a voz, endurecer o semblante. Difícil é manter o tom suave, a postura firme e a mente tranquila. Mas é nesse desafio que a transformação acontece. A calma vira um gesto de liberdade. Você respira fundo, olha nos olhos e fala com clareza. Essa atitude surpreende, desarma, muda o rumo da conversa. Mostra que você escolheu não ser refém das emoções. Mostra que você está no comando. Agora imagine alguém que teve todos os motivos para se perder na raiva, mas escolheu a paz. Keanu Reeves, ator canadense e símbolo mundial de humildade, enfrentou perdas que teriam derrubado qualquer um. Perdeu o melhor amigo, a filha recém-nascida e a mulher amada em sequência. Enquanto a fama crescia, a dor se tornava invisível por trás de um sorriso sereno. Ele seguiu atuando, não por vaidade, mas para continuar vivendo. Nos bastidores de Hollywood, Keanu dispensava luxos, andava de metrô e ouvia com atenção até o mais simples dos funcionários. Sua vida é o reflexo de alguém que transformou o sofrimento em compaixão. Ele não gritou sua dor para o mundo, escolheu o silêncio como resposta e a gentileza como resistência. Em vez de reagir ao caos com revolta, optou por deixar um rastro de empatia. A cada gesto simples, mostrou que o verdadeiro poder está na escolha diária pela calma. Situações difíceis também aparecem para você. E a forma como decide agir pode inspirar o próximo. Respire fundo e caminhe com leveza. Sua atitude serena pode transformar conflitos em pontes. Seja você o exemplo e âncora em meio às tempestades. A calma diante do conflito é uma forma de liderança. Ela mostra que você não precisa da última palavra, apenas da última consciência. Agora que você aprendeu a transformar tensão em equilíbrio, é hora de descobrir como proteger sua energia nos ambientes mais caóticos. Serenidade como escudo de energia. Ser calmo vai além de uma escolha, é uma forma inteligente de se preservar. Em tempos em que tudo parece urgente, em que os sons se misturam com cobranças e os olhares estão sempre em alerta, cultivar serenidade é como respirar dentro de um abrigo silencioso. Você começa a entender que não precisa se envolver com tudo que o mundo grita. Pode sim, escolher o que entra em você. A calma age como uma barreira invisível. Protege do desgaste, da agitação desnecessária, da ansiedade que esgota. Quando você escolhe essa quietude, começa a se ouvir de verdade. Descobre pensamentos esquecidos. Reencontra forças que estavam escondidas. Aprende a concentrar a energia no que importa, sem se perder no que apenas faz barulho. É nesse espaço interior que você percebe: quanto mais calmo, mais forte se torna. Viver em calma nos dias de hoje é quase um ato de rebeldia.
Tudo à sua volta tenta te empurrar para a velocidade, para o excesso, para o impulso. Mas você pode parar. Pode respirar. Pode simplesmente decidir que nem tudo merece resposta. Que o silêncio também fala. Que a pausa é uma escolha poderosa. Quando você cria pequenos momentos de desaceleração, quando escolhe com cuidado onde deposita sua energia, algo muda. Você passa a viver com mais intenção e menos reatividade. A serenidade que você cultiva se transforma em presença. Não como quem foge do mundo, mas como quem domina o próprio espaço. Menos pressa. Mais sentido. Menos ruído. Mais profundidade. Nesse caminho, você se torna alguém que constrói ao invés de apenas reagir. E essa é uma das forças mais raras e bonitas que alguém pode ter. Conheça a história de Emma Watson, atriz e ativista britânica que deu vida à personagem Hermione Granger, a menina brilhante e corajosa da saga Harry Potter, uma das séries de filmes mais assistidas do mundo. Aos 11 anos, Emma se viu projetada para a fama global, vivendo uma personagem forte enquanto, por dentro, lutava para entender quem realmente era. A pressão para manter uma imagem perfeita, as críticas implacáveis nas redes sociais e o peso de expectativas irreais cobraram um alto preço emocional. Ela questionava sua própria identidade, sentia-se presa em padrões que não escolheu e chegou a considerar abandonar a atuação para recuperar o controle da própria vida. Mas Emma escolheu enfrentar seus fantasmas, buscar ajuda e se reinventar. Tornou-se ativista pelos direitos das mulheres, formou-se em literatura em uma universidade de prestígio e passou a usar sua voz para causas que acredita, com firmeza e clareza. Quantas vezes você também já sentiu que precisava agradar a todos, mesmo perdendo a si mesmo? A história de Emma é prova de que é possível transformar a dor em força e a confusão em propósito. Agora é sua vez, escolha sua verdade, defenda sua essência e inspire com coragem quem cruza o seu caminho. A serenidade é o seu escudo. Ela não te afasta do mundo, mas te fortalece para habitá-lo com consciência. Quando você aprende a protegê-la, nada te tira do eixo com facilidade. E é nesse estado que seu gênio floresce, calmo, firme e desperto. A adversidade não te quebra, mas te revela. Agora você carrega em si a força de quem aprendeu a dominar o próprio mundo. Resumindo, a vida colocou obstáculos, e cada um deles se transformou em um mestre disfarçado. A jornada que você acompanhou mostrou com clareza que toda transformação real nasce de uma escolha consciente, agir com sabedoria em vez de reagir no impulso. A dor deixa marcas, mas também revela mapas. As dificuldades revelam quem você é de verdade. E quando tudo parece fora do lugar, existe um ponto que continua firme: sua decisão de seguir com coragem. O que realmente muda sua vida não são os fatos em si, mas o modo como você responde a cada um deles. Quando você escolhe respirar fundo antes de falar, manter a calma quando o mundo grita, ou simplesmente aceitar aquilo que não pode controlar, você entra em outro nível. Foi isso que o conteúdo revelou com intensidade. Atitudes conscientes, escolhas simples e práticas transformam a vida de dentro para fora. Não se trata de resistir a tudo, mas de saber onde colocar sua energia. O que parecia um fim pode ser o ponto de partida. E o que parecia dor pode ser o início da sua força. Tudo isso é possível quando se acessa o conhecimento certo e decide aplicá-lo com propósito. Transformação real vem de ação clara e diária. Você já tem as ferramentas dentro de si. Basta despertar. No meio do trânsito caótico, das cobranças no trabalho e dos conflitos silenciosos em casa, você pode escolher como reagir. O tema é um lembrete poderoso de que a grandeza mora nas pequenas atitudes. Aprender a aceitar, respirar e manter a calma diante do imprevisível é um diferencial em um mundo agitado. Como diz a sabedoria antiga, você não controla o que acontece, mas decide o que fazer com isso. Estude, pratique e veja sua vida se alinhar com mais força e propósito. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like, compartilha com quem precisa dessa mensagem. Se ainda não se inscreveu, aproveita para entrar no caminho estoico agora mesmo. Estude, aplique e sinta sua vida se transformar a cada passo. Comenta aqui embaixo, escolho agir com consciência todos os dias. Vamos crescer juntos e inspirar outras pessoas. E se prepare, porque a próxima publicação vem forte.